capítulo 27, versículo 6, nos diz que a ferida do amigo é melhor do que a bajulação do ímpio. Né? Então é melhor que nós façamos e cumpramos essa palavra, porque isso é misericórdia. Devemos salvar as pessoas que estão indo para a morte e livrá-las do fogo eterno. Judas capítulo 1, versículo 23. Porque, irmãos, é melhor ser alertado do que ir para o inferno. É melhor ser chamado a atenção, ser confrontado, ser corrigido, ser disciplinado, do que ir para o fogo do inferno. É melhor, irmãos. Porque se o julgamento começa pela casa de Deus, como vai ser depois? Então é melhor pagar os pecados aqui mesmo. Não é verdade? Graças a Deus. Jesus, João Batista, Pedro, Paulo, os pais da igreja, os reformadores, chamaram as pessoas ao arrependimento, porque isto é um ato de misericórdia. Provérbios 22, 1. Ele nos fala acerca de um outro aspecto da misericórdia. Isso é importante. Abra lá. Provérbios 22, 1. É muito melhor ter um bom nome do que grandes riquezas. E ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Irmãos, nós devemos ser misericordiosos com o nome das pessoas. Precisamos ser misericordiosos com o nome das pessoas. O texto ele nos fala que o bom nome ele vale mais do que riquezas. E esta é uma das maiores bênçãos sobre a terra. Nenhuma pérola que nós possamos ter é mais bela para adornar a nossa vida do que o bom nome. Mas a Bíblia diz que a garganta do ímpio é como um sepulcro que enterra o bom nome das pessoas. Em Romanos capítulo 3, versículo 13. É uma grande crueldade destruir o nome de uma pessoa. E o fundamento dessa falta de misericórdia são 3 pontos. Primeiro, o orgulho. O orgulho não aceita que os outros brilhem. O orgulho se entristece com a vitória do outro. O orgulho sempre tenta diminuir a reputação do outro. Segundo fundamento dessa falta de misericórdia é a inveja. Invejoso é aquele que deseja o que é do outro, o lugar do outro, a reputação do outro. Ou seja, ele é bom, mas eu sempre dou um jeitinho de dizer que o meu nome é melhor que o dele. Né? É inveja. Né? Ele se entristece porque não tem, não porque não tem. Perdão. Ele se entristece não porque não tem, mas é porque os outros têm e ele não tem. Isso que é inveja. E aí tenta colocar o seu nome sobre o nome das outras pessoas. Quando é que também nós não temos misericórdia com o nome das pessoas? Através do mau hábito. Nós vimos aí o orgulho, nós vimos a inveja. Né? Mas também existe o mau hábito. Há pessoas que não são orgulhosas, também não são invejosas, mas têm o mau hábito simplesmente de falar mal dos outros. Tanto falar mal como falar bem, tanto faz, parece que está falando a mesma coisa. Né? É o mau hábito de falar mal. Né? E nós, dessa maneira, não temos misericórdia com o nome das pessoas. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Deus ele tem tanta misericórdia com cada um de nós, que concedeu a cada um de nós uma vida privada. Por exemplo, pegasse o seu pensamento aqui agora, jogasse na tela. Irmão tal está pensando isso. Aí depois passava o outro slide. Irmão tal está pensando isso agora. Talvez você não tenha nem pensando o que eu estou falando aqui nessa mensagem. De repente, se Deus quisesse invadir a sua privacidade, Ele ia ver se é que você está pensando no seu trabalho, é que você está pensando no seu zangueô, está demorando mais, a esposa do pastor falou, e ele está passando o tempo. E aí, talvez você está pensando isso. Mas Deus não viola a sua privacidade. Deus não viola. Deus te deu isso. Qual é a pessoa que tem o seu pensamento livre? Nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus te deu privacidade. Deus te deu privacidade. Por que que Ele te deu privacidade? Para que a sua reputação não fosse manchada diante de ninguém. Se os seus pensamentos, se os seus desejos, o que passa pela sua cabeça viesse a ser público, o seu nome seria manchado. Mas Deus tem misericórdia. Ele não mancha a reputação de ninguém. Nós mesmos é que manchamos a nossa imagem com as nossas ações. Deus não mancha ninguém. Então você não pode, irmãos, manchar
o nome das pessoas. Você tem que ter misericórdia. Tem que guardar as pessoas que estão vivendo em situação de risco. Elas estão vivendo em situação de risco, quase manchando seu nome, ore por elas. Mas não dê um empurrãozinho para que ela termine de manchar o nome e você coloque o seu nome sobre o nome dela. Tá? Tenha misericórdia sobre o nome das pessoas. Isaías capítulo 42, versículo 3. Esse é importante também. Vamos abrir. Isaías 42, 3. Não quebrará a cana esmagada, e nem apagará o pavio que esfumaça. Trará a justiça com fidelidade. Nós devemos, assim como Jesus, essa é a profecia sobre Jesus. Nós devemos ser misericordiosos com aqueles que já estão feridos, com aqueles que já estão quebrados. O texto ele nos fala que Jesus ele não viria para esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. É fácil, irmãos, bater em quem já está caído. Né? Tanto que no round de boxe, se a pessoa cai, já não pode bater mais. Mas está cheio de gente na vida que a pessoa cai e quer continuar batendo. Né? Está caído, já está ainda continua batendo. É fácil pisar naqueles que estão no chão. Os escribas, eles arrastaram uma mulher, jogaram-na aos pés de Jesus. E eles queriam apedrejar aquela mulher. Mas Jesus, em vez de condená-la, Jesus a perdoou e Jesus a restaurou. O samaritano, ele pegou o judeu caído, ferido, parou, pensou nas suas feridas, o que ele poderia fazer, colocou-o sobre a sua cavalgadura, levou até uma estalagem, tratou as suas feridas. Isso é misericórdia. A pessoa pecou, a pessoa se autodestruiu, está sofrendo as consequências dos seus pecados, se arrependeu, mas nós ainda achamos que é pouco. É pouco. Nós queremos também pisar um pouquinho. Nós queremos jogar uma pedrinha também. Jesus, ele nos fala nesse texto, o profeta, ele fala sobre a pessoa de Jesus, não quebrará a cana esmagada, e nem apagará o pavio que fumega. Trará a justiça, porque é necessária e é inevitável, faz parte do caráter de Deus, mas fará com fidelidade. Com fidelidade. É difícil, irmãos, agir dessa forma. É mais fácil agir dessa outra maneira que os escribas agiam. Né? Difícil é fazer como Jesus, que fez a pecadora, lhe estendeu a sua mão para lhe tirar do chão e lhe estimulou com esperança a uma vida de santidade. Olha, minha filha, de agora por diante, vá e não peques mais. Ter misericórdia. Misericórdia. Misericórdia em prática. Atos 7,60, vamos ver? Pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Estevão, ele poderia dizer, na hora em que ele estava sendo apedrejado: olha, Deus, faz justiça, porque tu estás vendo que do falar sobre o teu nome eu estou sendo perseguido e martirizado. Mas qual foi a oração de Estevão? Deus, tem misericórdia, tem compaixão, porque eles são cegos. Ele fala: não lhes impute este pecado. A Bíblia diz que nós devemos abençoar os nossos inimigos. Devemos abençoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, aqueles que nos entristecem e que nos ferem. É o que a Bíblia ensina. Se o nosso inimigo tiver fome, nós vamos fazer o quê? Nós vamos lhe dar de comer. Se ele tiver sede, nós vamos dar de beber. Isso não é fácil. É só para quem nasceu de novo. Tá? O misericordioso, ele esquece as ofensas. Ele não fica remoendo. Ele não registra as mágoas. Ele não faz o caderninho das ofensas que fizeram para ele, não. Um caderninho ali que ele vai, toda vez que ele lê, ele se lembra e revive aquela situação. E está com raiva de novo. De repente parece com a cara feia.
relembrou tudo o que aconteceu no passado, não conseguiu perdoar, não conseguiu lançar fora. Tem que ser, irmão, uma cicatriz. Você olha assim, você sabe o que é aquilo, você sabe que te machucou, você sabe que te feriu, mas já não dói mais. Isso que é perdão. Não é, digamos assim, lavagem cerebral. Lavagem cerebral é você tentar esquecer uma coisa, tirar da sua mente. Perdão de Deus não é lavagem cerebral. Perdão de Deus é você se lembrar, mas não sentir mais aquela dor. E esse é o objetivo de Deus para você. Esse é o objetivo, né? O misericordioso é aquele que perdoa as ofensas, não registra mágoas, não guarda rancor, não armazena ira para explodir a qualquer momento. Ele perdoa, ele vence o mal com o bem. Porque quem não perdoa, irmãos, não pode ofertar, é o que a Bíblia fala, não pode ofertar, não pode adorar, não tem paz. Quem não perdoa adoece. Quem não perdoa é flagelado e nunca recebe perdão. Olha só, Tiago 2,13, o juízo é sem misericórdia para quem não tem misericórdia.